Tu estás muito agoniada, desesperada, muita ansiedade nesse coração. A pressa é inimiga da perfeição. E você está muito apressada. Deus tem visto muita ansiedade no seu coração. E Ele me mandou dizer assim para você. A promessa que Ele fez está de pé. Vai chegar, vai acontecer. Mas o Senhor não trabalha enquanto você estiver querendo fazer as coisas do seu jeito, querendo fazer do seu modo. Às vezes a gente quer dar o nosso jeito, né? Deus fala para nós que vai chegar em um certo tempo. Aí a gente vai lá e quer fazer exatamente da forma que nós achamos melhor. Bom, tu confia em Deus ou tu não confia? Tu acredita ou tu não acredita? Tu estás muito agoniada, desesperada, muita ansiedade nesse coração. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eu já indaguei muito a Deus, porque algumas coisas demoravam demais para chegar na minha mão. Só que Roberto era alterado, Roberto não sabia administrar, estragado. Roberto era um homem que não valorizava, não sabia dar valor àquilo que Deus entregava, desperdiçava. E tu acha que Deus vai colocar na tua mão algo que tu não sabe administrar ainda? Acorda. Enquanto Deus não entrega na tua mão, vaso, vai dando glória. Deus sabe o tempo e a hora. Deus sabe o momento e a forma certa. Reclama não, porque se tu reclamar, a coisa fica pior. Abre os olhos aí e toma posse. Cuidado com quem você anda ouvindo. Muito cuidado. Às vezes, o diabo usa algumas pessoas para nos contar algumas mentiras e nós achamos que é verdade. Tem gente que faz questão de abrir a boca, emprestar o coração, só para trazer tristeza para a sua vida. Muito cuidado com quem você escuta. Muito cuidado para quem você empresta o seu ouvido. Tem gente que vai falar exatamente o que você não precisa ouvir, só para fazer você se sentir no chão. Você acha que esse vídeo, ele foi obra do acaso? Você acha que você entrou aqui por coincidência? Com Deus não existe coincidência. Com Deus existe direcionamento. E o Senhor lhe parou aqui hoje para lhe dizer, cuidado. Cuidado com quem você escuta. Cuidado a quem você empresta o ouvido. Muito cuidado. Algumas pessoas são assassinas de sonhos. E essas pessoas estão dispostas a dizerem qualquer coisa para fazer você desanimar. Fique esperta. Esse é mais um alerta de Deus para você. Já começou a acontecer, viu? A justiça do Todo-Poderoso já começou. Já. Não confunda a justiça com castigo. Está escrito que aquilo que o homem semear, certamente colherá. Em Eclesiastes capítulo 3, está escrito que há tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Chegou o tempo da colheita na vida de alguém. E não é uma colheita boa. Não é uma colheita benéfica. Tem gente que está passando mal, porque a colheita chegou. Chegou o tempo de colher os frutos, mas a pergunta é, que fruto é esse? Fruto de injustiça? Fruto de fofoca? Fruto de trapaça? Ah, Deus! Você começou a perceber que algumas pessoas começaram a colher os próprios frutos, e é gente que achava que a conta nunca ia chegar. É gente que pensava que Deus nunca
ia permitir ela colher a maldade que ela fez. Já chegou, já começou. O tempo da colheita já começou. E algumas pessoas já começaram a se contorcer. Começaram a reclamar. Mas por que isso? Porque aquilo é simples. É só dar uma repaginada. É só voltar um pouquinho no tempo e ver o que plantou. O profeta disse que quem planta vento colhe tempestade. Bom, contra fatos não há argumentos. Jesus disse que abrolhos não dão figos e nem espinheiros dão uvas. Tendo dito isso, é tempo de colheita. Você vai assinar um contrato muito abençoado. Eu vou dizer isso aqui para você guardar no coração. Em poucos dias, você vai assinar um contrato abençoado demais. Preste atenção. Quando Deus quer honrar alguém, quando Deus quer abençoar, quando Deus quer virar a chave, Deus, ele usa os seus meios. Deus, ele faz do jeito dele. E eu vou lhe dizer isso aqui com clareza. Em poucos dias, você assinará um contrato muito abençoado. Não deixe essa oportunidade passar. Não coloque a perder o que Deus vai colocar na sua mão. Será um contrato que fará a diferença na sua vida. Olha, quando Deus quer falar, ele fala. Amós 3,7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus servos, os profetas. Deus não é obrigado a revelar nada, mas pela necessidade, por decisões próprias dele, ele me mandou falar para você que por esses dias você vai assinar um contrato muito abençoado. É algo que vai fazer a diferença na sua vida. Faz o seguinte, faz prova de Deus aqui. Coloca aqui nos comentários que data é essa que você recebe essa mensagem. Coloca a data, coloque a hora e coloque seu nome. Porque você vai voltar para dar testemunho. Você vai voltar para dar seu testemunho. E quando você voltar para dar seu testemunho, não é o meu nome que é glorificado não, porque eu só sou o instrumento. Quem é? Tudo é ele. Ó, eu só sou a ferramenta. Uma ferramenta não é nada sem quem for que use ela. Ou seja, um martelo só tem utilidade na mão de quem vai usar. Martelo sozinho não tem utilidade, só sou ferramenta. Você vai voltar e dar seu testemunho. Em poucos dias, um contrato abençoado vai chegar na tua mão. Toma posse, vice. E deixa aqui a data, a hora e o teu nome, só como testemunho. Deus ainda vai te usar muito como instrumento dele nessa terra. Porque muitas pessoas olharam para você com um olhar de fracasso, não é verdade? Olharam para você com um olhar de desânimo, de desprezo. Olharam e chegaram a pensar e dizer que você não era ninguém. Aí, Deus está usando a boca de um ex-viciado, um ex-alcoólatra, um ex-dependente químico para dizer para você: você ainda vai ser um instrumento muito forte na mão de Deus, de um jeito como você jamais imaginou. Você já é um instrumento, mas Deus ainda vai afiar essa espada que ele colocou na sua mão, esse jeito maravilhoso que ele lhe deu. Ele ainda vai lhe moldar muito e muito e muito para a glória dele, e você ainda vai ser muito mais usada do que você tem sido. Você será instrumento de testemunho na mão de Deus. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu quero que Deus faça na minha vida do jeito que fez na vida dela. Comece a se alegrar ainda hoje, porque Deus vai devolver para a tua mão o que o inimigo tomou, e Deus vai mandar ele devolver com juros e correção monetária. Satanás tentou arrebatar algo muito precioso que Deus te confiou. Não foi assim? Por um vacilo seu, por um deslize. Fala para mim se eu tô mentindo aqui. Pode falar, porque eu sei que essa mensagem ela tem direção. Essa mensagem ela tem um alvo específico. E o Senhor falou ao meu coração assim: meu filho, foi por um vacilo, mas avisa que uma nova oportunidade está sendo entregue, uma nova chance está chegando, e aquilo que o inimigo tragou está sendo devolvido. Tu crê nisso? Então declara assim: eu creio em uma nova chance da parte de Deus na minha vida. Tem uma coluna de fogo aí dentro da sua casa. E é por isso
que Satanás tem tentado cirandar, tem tentado trazer problema, fazer inferno, confusão, e não tem conseguido. Há uma coluna de fogo. A Bíblia diz no livro do Êxodo que Deus era a coluna de fogo durante a noite para clarear o caminho e aquecer o seu povo. E durante o dia, Deus era a nuvem para proteger da sombra. Olha o que eu vou te dizer aqui. Há uma coluna de fogo dentro da tua casa. E essa coluna se chama Jesus. Tu crê nisso? Então deixa o teu glória a Deus nos comentários. Amanhã, bem cedo, quando você menos esperar, preste atenção. Amanhã, bem cedo, quando você abrir esse telefone que você está segurando aí, quando você abrir esse telefone e você for olhar o horário, porque você vai olhar o horário, e quando você ver o horário, vai ter uma notificação. E nessa notificação, você vai ter uma grande alegria, porque o Senhor manda te dizer que você dará gritos de glória a Deus e saltos de alegria. Amanhã, bem cedo, quando você acordar e pegar esse telefone com a sua mão, você vai encontrar uma notícia que vai alegrar teu coração de forma poderosa. Inclusive, só se você crer. Isso aqui é para quem crê. Declara nos comentários: eu tomo posse, e recebe em nome de Jesus. Até os teus rastros, até as tuas pegadas, Deus tem apagado, para não deixar vestígio, para o inimigo não te encontrar. Até os seus rastros, as suas pegadas. Eu estava aqui sentado e Deus falou no meu coração assim: avisa para essa pessoa que eu estou guardando ela no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91, verso 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Deus tem te guardado e até os teus rastros. É por isso que muita gente, às vezes, até tenta te acompanhar. Tenta encontrar teu paradeiro, teu endereço. Não acha, não consegue encontrar a ocasião. Sabe por quê? Porque Deus tem guardado você lá no esconderijo dele. E isso é coisa maravilhosa. Na sua casa, bem aí nesse lugar que você mora, existe uma proteção de Deus muito forte. Porque a quantidade de olhares de inveja que vivem rodeando você, e nem é pelo que você tem, é por quem você é. Se você não tivesse Deus na sua vida, muitos olhares de inveja, muita maldade, negatividade na sua intenção já teria colocado você abaixo. E sabe por que é que não conseguiram ainda? Porque você tem um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso. E ele me fez questão. Ele disse assim: grava porque você vai entregar essa mensagem para uma pessoa que precisa ser relembrada. Que enquanto eu for a luz da casa dela, escuridão nenhuma dominará. A inveja, a mentira, a covardia, as muitas e muitas palavras negativas contra você nunca terão efeito. Enquanto Deus for o dono da sua casa, diabo nenhum reina aí. Aproveita e entre em concordância comigo. Escreve aqui nos comentários: Deus é na minha casa. Ele tem o acesso e tem o controle. Receba. 2 homens tentaram entrar na tua casa só essa semana. Se tiver com medo, eu vou lhe dizer uma coisa: você está muito fraca, porque você tem que ter medo é de quem lhe deu a vida. Jesus disse: não temais aos homens que acabam com a carne e jogam o corpo na cova, mas temais a mim, que mata a carne e sentencia a alma ao inferno. 2 homens, não tenha medo não, tentaram entrar na tua casa essa semana, tentaram promover terror, mas sabe por que é que não entraram? E tu até se sentiu
um pouco estranha, percebeu que tinha algo diferente no ambiente. Sabe por que não entraram? Porque o leão da tribo de Judá, ele rugiu primeiro. Não entraram porque Deus colocou milícias angelicais, deu proteção, repreendeu o mal. E o inimigo, ele bateu em retirada. Foi lançado por terra. Satanás levantou pessoas para tentar saquear o que é seu, colocar a mão nas vitórias, nas bênçãos que Deus te deu. Mas sabe por que é que não deu certo? Sabe por que é que o inimigo caiu por terra? Porque Deus é maior na tua vida. E só para que você lembre dessa mensagem, não se esqueça do Salmo 121, verso 7. Que o Senhor me guarde na entrada e que me guie na saída. Você é uma pessoa de Deus. E o inimigo detesta só ouvir sua voz. E se é para incomodar o inferno, faça o que deve ser feito. Abre a sua boca e dê um glória a Deus aonde você estiver, porque maior é o Todo-Poderoso na tua vida. Se essa mensagem aqui, preste atenção, se essa mensagem aqui mexeu com você, você sentiu, porque você sabe. Eu vou até dispensar os comentários. O resto é contigo. Tem um dinheiro muito, mas muito, muito necessário de chegar para você. E enquanto eu estava aqui, ó, Deus mandou falar assim: a sua conta bancária, ela vai ser visitada. E não vai ser eu, não vai ser fulana e nem Beltrana, não. Deus fará do jeito dele. Quando Deus opera, querida, não deixa sinais de fracasso, não deixa vestígios. Eu sou prova viva disso. E enquanto eu estava aqui, fazendo as minhas orações, gravando vídeos espirituais, Deus falou no meu coração que Ele vai visitar a sua conta bancária. E Ele vai dar coordenadas. O número da sua conta vai ser entregue na memória de alguém. Eita! O número da sua conta vai ser entregue na memória de alguém. E esse alguém vai honrar a sua vida, porque vai ser uma ordem do céu. Aproveita, e se você acredita, só se acredita. Se não acredita, não precisava nem estar ouvindo o vídeo. Já escreve aqui nos comentários: eu creio na providência, porque é o que chega para você. Toma posse aí e que Deus te abençoe. Você tem um minuto aqui para ouvir algo de Deus? Se você não tiver, pode passar o vídeo, porque tem gente que não gosta dessas coisas, mas se você é uma pessoa da fé, escuta isso aqui. Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Algumas pessoas acham que existem vários e vários Jesus diferentes. Vários e vários deuses, não. Preste atenção. Ele é o único, o Criador do céu e da terra. No princípio era Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E eu quero dizer isso aqui para você, preste atenção. Eu não sei de que forma você está, e eu não sei quem é você, e também não sei como você tem vivido. Mas eu quero que você, se puder, lembre disso. Deus, para você, não mudou. Ele continua o mesmo. E Ele me mandou te dizer. Ele está disponível a ter um relacionamento mais próximo de você. Um só Deus, que é sobre todos e em todos. O Deus que se fez homem lá na cruz, que se sacrificou por mim e por você. Ele está disponível e manda lhe dizer: e aí? Você topa um relacionamento mais próximo? Essa pergunta é pessoal. Ei, escolhida, é você que precisa ouvir essa mensagem hoje. Deus falou comigo que eu entregaria uma mensagem para uma pessoa escolhida. Escolhida assim, ó, na ponta dos dedos. Tu não acredita nisso, não? Tu não acredita que Deus chamou você hoje no particular para falar contigo, não? Eu vou te dizer uma coisa aqui, e se o que eu falar
não tiver a ver com a sua vida, saia do vídeo, me chame de mentiroso. Porque eu acredito no que Deus me fala. Eu tenho certeza daquilo que Deus coloca em meu coração. E ele falou assim: Roberto, tu vai entregar essa mensagem para uma pessoa escolhida. Uma pessoa que precisa ouvir. Escuta. Por esses dias, recentemente, alguém olhou nos seus olhos e você sentiu a inveja. Olha aqui na minha cara. Alguém olhou nos teus olhos e você sentiu a inveja. Você percebeu a maldade. Você viu nitidamente a covardia. E você não se sentiu bem. Você disse: Senhor, afasta a maldade de mim. Tira os meus inimigos dos meus caminhos. Porque tem gente que parece que é amiga, mas basta ver você 1% melhor que se sente mal. Alguém se ofendeu quando viu você feliz, sorridente. Agora tem coragem de dizer se eu estou mentindo ou se eu não, Deus está falando a verdade. Me chame de mentiroso, mas Deus, Ele não erra. Por esses dias, você olhou no olho de alguém e percebeu maldade ou não? Hã? Pois é, essa mensagem é para você. O Senhor manda te falar. Abre teu olho, vigia, fique esperta. Tem gente que parece que está por perto, mas não está do nosso lado. Você pensa que é amigo, mas é rival. Você pensa que é aliada, mas é inimiga. Tu lembra de Judas? Passou um pouco mais de 3 anos ao lado de Jesus, comendo, vestindo, bebendo, dormindo. Era o tesoureiro. Mas quem foi? Quem foi que traiu ele expressivamente? A mensagem está entregue. Deus falou contigo ou não? Se quiser, deixa o nome para a oração. Eu vou estar te apresentando. Toma cuidado.